Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos iniciar uma série de salmos dentro do nosso plano de leitura. Você que acabou de terminar o Evangelho de São Mateus, né? Nós iremos fazer estes 28 dias de salmos de uma maneira que você seja introduzido a esse livro. Eu escolhi 28 dentre os 150 salmos para que nós façamos uma pausa, por assim dizer, no plano de leitura habitual em que Padre Jonas nos deixou no seu livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Não que os salmos não estejam no plano de leitura, mas eles estão como que, o Padre Jonas diz, são como frutas, os lanchinhos que você come entre as grandes refeições. Ou seja, você pode, a qualquer momento, parar algum livro específico que você estiver estudando para fazer um salmo, 2, 3 salmos em sequência ou mais, como nós vamos fazer agora 28 salmos, um mês inteiro praticamente de salmos para depois continuarmos no próximo livro dentro deste plano de leitura. E o primeiro salmo escolhido é o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca vão murchar. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Palavra do Senhor, graças a Deus. O título desse salmo, e o título que eu também coloquei no estudo bíblico, os dois caminhos. O caminho dos justos, do homem que é feliz, bem-aventurado, e o caminho dos ímpios, o caminho do infiel, do pecador. Existem esses dois caminhos, e o caminho que nós queremos escolher é o caminho do homem feliz, do homem justo. E quem é esse homem justo? Bonito é que o Salmo nos dá as características do homem justo. E aqui, quando algo traz características, traz fundamentos, traz sentenças, isso se configura um princípio eterno do reino de Deus. Por quê? Porque é uma realidade constitutiva, é uma realidade que não muda, é uma realidade que é
de identificação, né? Traz uma identidade em si mesma. Ela faz uma definição daquela realidade. E quando uma realidade é definida, ela é definitiva, na maioria das vezes, que é o caso desta aqui. Então, já no versículo 1 até o versículo 4, nós temos princípios eternos, mas também depois no versículo 6, e nós vamos ler novamente esse ensinamento maravilhoso, esse caminho que nós devemos escolher. Veja, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, ou seja, aqui já está dizendo que há coisas das quais eu devo me separar, eu devo evitar, eu devo me abster, eu preciso tomar distância. Então, aquele que não vai ao conselho dos ímpios, não anda com esses pensamentos ímpios, com a mentalidade ímpia. Que essa mentalidade ímpia é a mentalidade mundana, aquela que quer realizar todas as ações sem Deus, sem a preocupação com o próximo e sem Deus. É regido pela sua própria concupiscência, por sua própria carne, por seus próprios desejos e não pela vontade de Deus. E não pela lei de Deus, que nós vamos ver aqui, precisa estar em evidência na vida do homem que é feliz. Feliz aquele que não vai, primeiro, ele não vai ao conselho dos ímpios. Ele não para no caminho dos pecadores, o lugar onde os homens que estão voltados para o objetivo do pecado se reúnem. Eles param, eles se juntam. Feliz aquele que não frequenta esse caminho e que não se assenta à roda dos zombadores. Então, são coisas que nós que queremos ser felizes, bem-aventurados, justos, temos que evitar. Evitar a mentalidade, o caminho e a permanência junto a pessoas que são de mentalidade ímpia. Nós temos que evitar se queremos ser justos. Por quê? Porque o convívio contamina. Então, nós temos que evitar esses 3 caminhos imediatamente. Mas do contrário, precisamos, versículo 2, encontrar o prazer na lei de Yahvé, na lei de Deus, e meditar a sua lei dia e noite. Olha aqui o que estamos fazendo. Estamos fazendo o quê? Meditando a lei de Deus, que está na palavra. Mas não é exatamente a lei de Deus na Bíblia inteira que ele está falando aqui, mas sobretudo os mandamentos de Deus. Então, o reconhecimento da vontade de Deus na palavra de Deus, na Escritura, é também parte dessa meditação da lei de Deus. Mas ela é de maneira muito específica, direta, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, dia e noite. E aí, como é comparável esse homem? Como ele se caracteriza por evitar o caminho, o conselho, a mentalidade, a roda dos zombadores, dos pecadores, dos ímpios e voltar-se e colocar toda o seu prazer na lei de Deus e na meditação da sua lei. Ele é como a árvore plantada junto aos riachos e dá o fruto no tempo devido e as suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. A graça de Deus permanece na vida dessa pessoa. Olha só isso que nos espera. É isso que Deus quer nos dar. Mas Ele nos dará
conforme a nossa decisão de rejeitar o mal e abraçar o bem, rejeitar o que é ímpio e abraçar o que é a vontade de Deus, a lei de Deus, apartar-se do que é impuro, do que é mundano e voltar-se para aquilo que é de Deus. E aí nossa vida será assim. Veja, isso aqui é um princípio eterno. Uma vez que eu realizo essas coisas, a consequência é também proporcional. E aí, isso também acontece na vida do ímpio. Versículo 4. Não é assim nos ímpios. Assim como? Assim como a gente leu na vida do justo. Não é assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo é a árvore plantada junto ao riacho, que dá fruto, que a folha nunca murcha, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Veja, é uma diferença gigantesca. E aí vem uma promessa terrível. Versículo 5. Uma promessa contra o ímpio e o pecador. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. E aqui esse julgamento é, sobretudo, o julgamento de Deus, escatológico, o fim. E o versículo 6 vem chancelar a vida de justos e ímpios. Vem fazer aqui uma sentença, princípio eterno de novo. Sim, Yahvé, que é Deus, Yahvé conhece o caminho dos justos. Ou seja, ele está ali, ele conhece, ele vê. Esse conhecer aqui é um conhecer de estar com, de estar junto, de ter intimidade. Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Ou seja, é um caminho de perdição, de morte. Não é difícil escolher. Pelo menos, diante dessa clareza que é esta palavra. No entanto, as seduções desse mundo, elas podem nos confundir se nós não estivermos atentos àquilo que é essencial, que é a vontade de Deus, conhecermos a lei de Deus. Podemos ser enganados pela tentação e mesmo sabendo que o caminho do ímpio leva à perdição, podemos, infelizmente, miseravelmente, escolher um caminho errado por causa da nossa fraqueza. O Senhor dá-nos a graça de escolhermos com inteligência e com a fé, e não com os nossos sentimentos e desejos, para que nós possamos ser esse homem, essa mulher feliz por ser de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 5. Que promessa, hein? É uma advertência para que nós nos convertamos e mudemos de vida em tudo aquilo que é necessário mudar. E o restante é todo o princípio eterno, porque são realidades e sentenças que não mudam sobre nossa vida e que permanecem sobre nós se nós assim vivermos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se for novo aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda e se inscreva, acione o sino da notificação, deixe seu like, seu comentário, porque tudo isso evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.